Então eu me apresento. Pode ser que tenha algum que não me conheça. Sou Jorge de Mello, venho da Casa Espírita Deus, Cristo e Caridade, ali na Avenida Walter Jobim, ao lado do Patronato AgroShop, no mesmo prédio da Escola Nosso Lar. O pessoal conhece mais por Nosso Lar. Bom, meus irmãos, é com uma grande alegria que sempre que me convidam e retorno aqui. Gosto muito dessa casa, já faz muito tempo que eu sou convidado e me sinto muito à vontade, já conheço quase todos os irmãos, né? Bom, o assunto que nós vamos falar hoje é uma fala do Cristo, de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E também do Livro dos Espíritos, número 55, Pluralidade dos Mundos Habitados. Esse tema aqui já dei em oito casas. Teve uma lá que, inclusive, pediu que eu voltasse mais 2 vezes, para outros dias, outros grupos, porque o assunto é muito, muito atual. Isso não é segredo para ninguém, alguns talvez estejam inteirados, outros não, mas está acontecendo nesse exato momento, lá nos Estados Unidos, a liberação de informações sobre os nossos irmãos cósmicos, que para nós não é nenhuma novidade, para nós espíritas. Kardec sempre falou que existe a pluralidade dos mundos habitados, as categorias de mundos e por aí vai. Então, para nós espíritas não é nenhuma novidade, mas para a maioria das pessoas é. E esse atual presidente, ele disse que se fosse eleito, ele ia liberar essas informações que estavam lá guardadas, as 7 chaves, né, sobre a existência, provas, materiais, inclusive naves e seres, tudo. Eles têm tudo lá já desde os anos 40, se não me engano. Tudo isso era ocultado. Mas existia também uma espécie de governo oculto, que ele está combatendo muito, que suprimia essas informações e não deixavam elas aparecer, porque isso ia destruir uma série de narrativas e sobretudo, uma série de atos, né? E teve um presidente, que não me lembro bem, se é o Bill Clinton, um pouco antes, que já ia fazer isso. E o segmento religioso fez muita pressão. Não vá, por favor, não faça isso, porque vai contra os nossos princípios, né? Ou seja, muitas religiões ditas cristãs, entre elas o catolicismo, a maior parte das evangélicas, falavam pelos 4 cantos que a vida só existia no planeta Terra, que Deus tinha feito o homem como expressão máxima da criação e que essa infinidade de mundos e estrelas no universo era só para o deleite da nossa vista. Você acha isso uma incoerência? Deus cria aquilo tudo só para nós olhar, né? Não tem coerência nenhuma, né? Mas agora isso está mudando. Então o que vai acontecer? Com essa revelação, essa divulgação por parte do presidente da nação mais poderosa do mundo, isso vai ter que ser olhado pela ciência, pela religião, pela filosofia, por todos os aspectos da sociedade. Mas os aspectos religiosos é que estão temerosos, porque aqueles que falavam que não existia vida fora da Terra, que o ser humano era a expressão máxima da criação de Deus, vão ter que rever seus conceitos. Tudo aquilo que eles escreveram e que pregaram ao longo da história vai ter que ser mudado diante dos fatos. Porque contra fatos não há argumento. Você pode dizer isso ou aquilo, mas chega aqui você apresenta a prova, não tem muito o que fazer. E é isso que está acontecendo. E vocês podem achar que isso é uma coisa pequena? Não é não, meus irmãos. Isso vai ser uma virada que vocês não têm a ideia das mudanças a nível social, a nível religioso, a nível econômico. Vai afetar todos os segmentos da sociedade. E eles já começaram a divulgar filmes, fotos, imagens e coisas. Mas eles estão fazendo em etapas, que é para a humanidade poder ir se acostumando.
Há uma semana atrás eu vi um filme que estava dando aqui no cinema, no shopping lá do Praça Nova, é o Dia D, não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar, é do Spielberg, né? É, do Spielberg, Steven Spielberg. Eu fui lá ver o filme. Só que o filme não fala assim exatamente sobre ET. Ele fala nas entrelinhas sobre ET, mas a maior foco era sobre o encobrimento das informações e sobre a perseguição que faziam em cima daqueles que ousavam dizer contra. Então, muita gente morreu, muita gente sumiu. Cara, foi uma coisa absurda. Então, isso agora tende a marcar uma nova etapa da humanidade. Esse filme veio na hora certa. Assim como a minha palestra parece que também caiu na hora certa. Todo mundo. Então, se alguém não viu, sugiro que procure o filme. Aqui no Brasil, o nome do filme é O Dia D. Lá nos Estados Unidos é Disclosure, né? Que é descobrimento, revelação, alguma coisa assim. Então, é muito interessante. Levei para ver o filme comigo uma amiga minha que é cética e evangélica. Ela saiu de lá balançada. Balança, então agora tu tem a oportunidade de repensar aquilo que te fizeram acreditar. Né? Agora eu digo para vocês, e a doutrina espírita, será que vai ter que mudar muita coisa? Eu acredito que muito pouco, talvez nada. Kardec sempre disse, há mais de 160 anos atrás, né? Jesus já começou falando que na casa de meu pai havia muitas moradas e que o Kardec reiterou com a pluralidade dos mundos habitados e categorias de mundos do universo e por aí vai. Então, isso que estão falando, nós sempre falamos. Nós espíritas, isso sempre foi um fato verdadeiro para nós. Então, nós não teremos muito o que mudar. Eles é que vão ter que nos engolir com os outros. Porque eu tenho um amigo meu que é evangélico, ele é lá de Floripa. Nossa, que aquele cara me incomoda. Passa me mandando coisas, dizendo que o Kardec é uma fraude, que é e por aí vai. E agora ele vai ter que repensar. Né? Tudo aquilo que ele falava, ou muito do que ele falava, não era verdadeiro. Inclusive, eu tenho lido muito sobre a Bíblia. Você sabe que essa Bíblia que nós temos aqui não é a Bíblia verdadeira. Vou ser bem claro para você. Inclusive, as coisas que são baseadas no Novo Testamento, né? Até a obra de Kardec tem. Porque, olha, originalmente, bom, a Bíblia que os católicos têm atualmente, o católico, eu falo, é a raiz de muitas religiões, né? Segmentos religiosos. A maior parte começou a dissidência, né? Os protestantes e por aí vai. Então, se eu não me engano, a Bíblia deles é 73 livros que tem católica. A dos evangélicos é menos ainda, 66 livros. Mas as escrituras originais eram 88 livros. E onde é que estão esses outros livros que foram omitidos, que foram tirados? E por que foram tirados? Porque a Igreja Católica, na verdade, ela é a continuação do Império Romano. Quando o Império Romano, os Césares, né, estavam no fim, e eles viram que estavam perdendo o controle, então eles transformaram o Estado numa igreja. E a Igreja Católica é a continuação do Estado Romano, segundo interesses políticos, e assim se tornou o Vaticano. Então, muito pouco eles estão preocupados com você, com a verdade. Eles querem manter o controle das pessoas. Infelizmente, não estou aqui para criticar, mas isso que eu estou falando é um fato. E isso tudo que está vindo agora vai derrubar muita coisa. É por isso que está tendo um rebuliço enorme no meio religioso. Enorme. Eu sei que é duro falar isso, mas nós temos que estar preparados para isso tudo, né? E como eu disse, a doutrina espírita, pouco ou nada, vai ter que mudar. Eles é que vão ter que... O próprio Chico Xavier, né, dizia, quando perguntavam para ele se o espiritismo era a religião do futuro, ele disse, não, o espiritismo não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, essas que criticavam, que nos perseguiam, vão ter que agora
se adaptar à nossa realidade. Nós vamos ditar para eles a realidade que nós sempre pregamos e que eles sempre combateram. Então, ou eles fazem isso, buscam a realidade, ou vão sucumbir, porque as pessoas não vão mais aceitar enganações, né? Ninguém mais vai se permitir um Deus que prega o medo. Eu vejo muita gente falar que eu sou temente a Deus. Imagina temer o Pai. O Pai é para ser amado, e não para ser temido. Deus não persegue nem castiga. Aqueles que infringem a lei de Deus sofrem consequências, como é aqui com a lei dos homens também. Você infringir a lei dos homens aqui, vai responder processo, pode ir preso, ou sei lá mais o que. Então a lei de Deus é assim. Então, tudo isso. Então, esse tema que eu vou abordar aqui é sobre isso, meus irmãos. Na casa do meu pai há muitas moradas, certo? Bom, para início de conversa, uma coisa que nós vamos ter que aprender cada vez mais, todos nós, é descobrir quem nós somos, de fato. Porque quem nós pensamos que somos é uma coisa, e quem nós de fato somos é outra. Ah, mas então, quem tu pensa que tu é? Eu digo, eu sou o Jorge, tenho 69 anos, um cara de 68. Bem conservado. E sou militar aposentado, eu sou palestrante espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é quem eu penso que eu sou. Mas e antes de nascer eu não existia? Claro que eu já existia. Nós, espíritos, pregamos que nós tivemos infinitas encarnações. Mas então quem eu sou? Esse Jorge, aquele que foi lá atrás ou mais atrás? Enfim, quem eu sou? Eu sou o espírito que atravessou todas essas encarnações, que ainda vou adiante. Esse é quem de fato eu sou. Então nós temos que começar a se identificar com aquilo que você de fato é. Essa história de chegar na frente do espelho e dizer, como eu estou velho, como eu estou feio, como eu estou enrugado. Você está se identificando com um corpo que não é você. Você é aquele que está olhando. Esse é você. E aquele que está olhando é o observador. Quem é o observador? É o Deus dentro de ti. Todos os dias, às 7 da manhã, eu dou uma aula de meditação online, onde a gente faz um método da pessoa se identificar exatamente com quem ela de fato ela é. E à medida que você se identifica com aquilo que você é, o Deus que está dentro de ti, e não no céu, como diz a prece, Deus, Pai Nosso que está no céu, não, Pai Nosso que está em toda parte, inclusive dentro de mim. Você se identifica com esse Deus. E quando ele começa a ganhar espaço dentro de ti, a mente, que é o nosso diabinho interno, começa a perder espaço. Então, você começa a se identificar com o que há de mais perfeito, de mais puro, e se desidentificar com a mente, que é aquele que bota um monte de minhoca, ele está sempre pensando isso, pensando aquilo, julgando, etc, etc, etc. E essa identificação com o Deus interno, você não precisa pedir as coisas, não precisa orar, implorar para Deus. Ele está dentro de ti, ele já sabe de tudo. Tu só tem que se identificar com ele. Porque quando se identifica com ele, tu vai estar sempre na hora certa, no lugar certo, sem sequer pensar. Quantas coisas já aconteceram na minha vida que eu vi que foi puro livramento. Se eu tivesse chegado um minuto atrasado ou um minuto depois, tinha dado problema. Mas não, Deus fez eu chegar na hora certa. E as coisas que eu preciso sempre vêm a mim na hora certa. Por quê? Porque Deus sabe do que eu realmente preciso. Então eu não preciso ficar pedindo. Porque o ser humano, a mente é que nem uma criança. Deixa uma criança, ela vai pedir doce, bala, pirulito, não vai querer saber de comer coisas importantes, né? O ser humano, o ego é assim. Ele não sabe nem orar. Vai pedir um monte de bobagem que Deus sabe que aquilo no fundo vai atrapalhar o teu progresso. Ele, à medida que tu te identifica com ele, ele te coloca no lugar certo, sem que tu peça, sem que ele te leva lá. E assim é a vida. Então, sugiro a vocês que pratiquem meditação, que a meditação vai dizer para vocês quem de fato vocês são e filhos de Deus, acima de tudo. Bom, meus irmãos, quem é o meu pai e onde ele mora? Meu pai é Deus, e o universo é a sua casa. Então, meus irmãos,
Deus Pai que está no céu. O pessoal fica me arranca os cabelos de vez em quando, mas Deus não está no céu. Deus está em todo lugar, principalmente dentro de cada um de nós. Tá? Então até essa prece é uma prece que parece que foi adaptada pelo catolicismo, né? Porque a gente fica imaginando, eu me lembro quando eu era criança, também fui batizado na igreja católica. Ah, Deus é um homem barbudo, sentado num trono lá em cima, certo? Inatingível, eu nunca vou chegar lá. Então era eu aqui, né, rastejando, e Deus lá numa boa, na nuvem, lá em cima. Essa distância entre eu e ele é uma coisa intransponível. Então é uma ideia errada que foi posto para que a humanidade nunca conseguisse se identificar com Deus, que na verdade sempre esteve dentro dela. Então, compreendam isso. Deus está dentro de você. Você só tem que buscar. Certo? E essa história de ter que rezar para pedir, não é que seja errado. Certo? Mas Deus já sabe o que você precisa. Se você se identificar com Ele, Ele vai te levar naturalmente diante das coisas que você precisa. Compreende? É isso que eu quero dizer. Então Deus, Ele é meu Pai. Ele, onde é que Ele mora? Em toda parte, inclusive dentro de mim. O universo é a casa do Pai. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Será que todos os mundos que vêm em cima são habitados? Isso é tudo foi tirado do livro dos Espíritos. Sim, mas o orgulho e a vaidade humana é que se recusam a admitir isso. Por acaso Deus, na sua infinita perfeição, teria criado inumeráveis mundos no universo apenas para o deleite da nossa visão? A vaidade humana, o orgulho humano é um atraso. É aquela coisa que eu falava. A identificação com o ego. O ego é que é orgulhoso e vaidoso. O Deus, o Espírito mais profundo, que está dentro de ti, ele não julga nada. Deus não julga nada. Então, é isso que nós temos que aprender a não julgar ninguém. À medida que você olha, perdoa, segue em frente, está se identificando com Deus e não com o ego. Ainda há pouco eu estava falando da Bíblia, uma coisa que eu me esqueci de falar. Então a Bíblia foi muito adulterada ao longo do tempo, né? Houve um concílio, se não me engano, um concílio de Nicéia, lá por ano de 1351, não me lembro bem, que foi revista a Bíblia. Tinha muitas coisas que estavam na Bíblia que eles queriam modificar o futuro da humanidade, então eles tiraram isso, inclusive a reencarnação, que até antes desse concílio, a Igreja Católica era reencarnacionista. Tiraram fora a reencarnação também para que a pessoa passasse a se aproximar de Deus através da igreja, e não através de si mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia ao longo da história foi adulterada por diversos segmentos, né? Mas tem um único lugar do mundo onde ela permaneceu inteira, perfeita, preservada. E eu fiquei até espantado por um lugar assim, tão humilde, tão pouco conhecido, chamado Etiópia. A Bíblia etíope, ou Bíblia, é a mesma Bíblia nossa, só que escrito naquela língua, não sei se é copta ou... não me lembro direito. Só que, o que eles fizeram? Lá onde tinha os mosteiros, lá na Etiópia, em torno de 4.500 metros de altitude, uma montanha, realmente, onde ficou preservado. Aí diversos impérios caíram, eles tentaram derrubar, não conseguiram lutar com eles lá, porque era a altitude, eles não suportavam. E, enfim, a Bíblia foi preservada na sua integralidade, todos os livros, como o livro de Enoque, por exemplo, que foi tirado da Bíblia, é um livro que fala com todas as letras, a interação entre os homens e os anjos, que eles chamavam anjos celestiais, né? Carruagens de fogo e outros bichos mais. Carruagens de fogo, na verdade, são naves, porque imagina, eles não tinham linguagem para falar nave, não sabiam o que era avião, nem que foguete, sei lá o que. Então, o único veículo que eles conheciam era a carruagem. Uma carruagem voadora, uma carruagem que solta fogo, era a linguagem que eles tinham. Então, já nesse livro de Enoque fala direitinho sobre os seres, os anjos, que vinham, eles chamam de anjos, né? Quem vem do céu só podia ter asa. Então o anjo tinha que ter asa. Então pode ver que todos os anjos são retratados com asa. Mas por quê? Porque voavam. E aqui na Terra só quem voa, quem tem asa, que é os pássaros, né?
Então os anjos, metaforicamente, foram retratados com asas porque eles vinham do céu. Então, tudo isso está no livro de Enoque e outros tantos livros que foram retirados da Bíblia, porque levavam a pessoa ao autoconhecimento. E essa Bíblia atual, ela leva ao conhecimento que é ditado por eles. Então, só para citar para vocês como a gente foi enganado ao longo da história. Mas tudo isso agora em diante vai ser revelado. Por isso que eu digo para vocês, vocês todos, ou nós todos, estamos vivendo um tempo ímpar. Vocês não têm uma pálida ideia de como vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Há uma modificação que eu não tenho nem condição de falar para vocês. Aquilo que eu falei aqui nessa casa já há outros tempos, e eu reitero agora, é a história das camas médicas, né, os bed-beds, já começou, já está aparecendo lá nos Estados Unidos. Uma cama que faz um diagnóstico em 60 segundos, você entra ali sem radiação, sem nada, ela faz um mapa inteiro de todos os problemas e todas as coisas, e dá a solução. E aquilo é só o começo. Haverão outras que vão curar a pessoa também em poucos minutos. Tu deita ali, e ela, inclusive, se tu perdeu uma perna, se tirou um órgão, você rejuvenesce, volta a ser jovem e com o corpo perfeito. Então, dá para imaginar como é que vai ser daqui a alguns poucos anos? Isso aí é só um detalhe. Todas aquelas coisas que o governo oculto do mundo omitia, está vindo à tona, está sendo revelado. E a ciência está começando a ter que estudar, porque ela se recusava a estudar, dizia que aquilo era teoria da conspiração e outras coisas. Agora não, agora é o governo oficial da nação mais poderosa do mundo e que está afirmando que essas coisas são verdadeiras. Então eles vão ser obrigados a estudar e outros vão cair do cavalo. Simples assim, né? Então, voltando aqui ao assunto. A constituição física dos planetas é sempre a mesma? Isso aqui foi tirado do livro dos Espíritos. De jeito nenhum. Cada mundo tem uma constituição distinta. Atmosferas, seus gases, temperatura, pressão atmosférica, magnetismo, radiação solar e gravidade, escudo magnético, etc, etc, etc. Então, cada mundo tem as suas peculiaridades. Nosso corpo, porque nós também não somos oriundos da Terra, viu? Nós viemos de um outro mundo e reencarnamos aqui na Terra para cumprir algumas encarnações e aperfeiçoar. Então, quando aqui chegamos como espíritos, nós não reencarnamos de imediato. Nós ficamos no mundo espiritual, em algumas colônias, talvez, aurindo elementos do mundo, da Terra, para formar um novo perispírito adaptável a essas condições da Terra, para depois, aí sim, poder encarnar num corpo feito de uma mãe terrena. Então, não é uma coisa tão simples assim encarnar. Então, nós temos o corpo todo preparado, né, de muita data para a realidade desse mundo. Né? Se pegar um de nós, eu vou te levar para Marte, ou para Vênus, ou para fora da Terra, ou do universo, sei lá, você não vai poder chegar lá e simplesmente sair caminhando. É outra atmosfera, temperatura ou muito alta ou muito baixa, os gases que você respira não tem oxigênio, ou são venenosos, radiação muito forte, muito fraca. Cara, uma série de condições. Os seres que lá vivem são adaptados a essa realidade. Nós não. Agora, existem mundos muito semelhantes à Terra. Inclusive esse que está se aproximando, é o Quiron, é um planeta onde muitos de nós, infelizmente, não mais conseguirão ficar aqui na Terra por não terem adquirido a mínima condição. Então, esperamos ser transladados para esse mundo, que é um mundo bem primitivo, quase como a Terra na Idade da Pedra, certo? Mas é muito parecido, diz que ele é o dobro do tamanho da Terra, mas ele tem mares, tem rios, tem floresta, tem animais, tem... O ar é muito parecido com a Terra. Então, os espíritos que para lá forem levados vão ter que fazer algumas adaptações de reencarnar. Mas, infelizmente, eles vão nascer num planeta da Idade da Pedra, vão ter que começar tudo de novo. Para eles, talvez venha a ser um castigo, mas eles não vão lembrar, eles vão esquecer, né? Mas lá no interior deles vai ser a intuição, né? Ou seja, para eles talvez seja um castigo, mas para o mundo que eles vão habitar vai ser um privilégio.
que é um mundo atrasado, vai chegar seres com conhecimento que nós temos aqui, ó, eles vão levar lá, por exemplo, descobrir o fogo, a roda, os metais, e o mundo vai evoluir graças à chegada desses rebeldes da Terra, como aconteceu lá em Capela no passado. Todas essas coisas. Então vejo que a história do universo é uma coisa muito rica, a gente estuda pouco e grossamente a história da Terra, mas a história da Terra é um pedacinho muito pequeno diante da grandeza que o ser humano é, que somos filhos de Deus e que viemos de muito longe e ainda iremos mais longe ainda. Os seres que habitam esses mundos são assim semelhantes em cada planeta? Será que eles são parecidos conosco? A vida em cada mundo se adapta às condições do seu meio ambiente, assim como os peixes são adaptados ao meio aquático e as aves ao meio aéreo. Por exemplo, se tu pegar um peixe, o peixe é feito para respirar na água, vocês sabem disso? Se tirar o peixe da água e botar aqui em cima da mesa, em pouco tempo ele morre, porque ele não consegue respirar fora da água. Ele é feito para o meio da água. E se pegar um de nós e enfiar dentro da água, a mesma coisa. A gente aguenta alguns minutos ali e depois morre, porque nossa constituição física não é feita para respirar aquele material grosseiro como a água. A gente respira uma coisa mais sutil, que é o ar. O peixe é feito para respirar aquela coisa densa, que é a água. Então, cada um tem o seu devido lugar. E esses mundos por aí afora, cada um tem a sua natureza distinta. Ou seja, os seres que nasceram lá, eles são diferentes de nós. A maioria deles tem outra constituição física. Tem, claro, alguns que são muito parecidos, né? Que são até primos nossos, digamos assim. Porque o nosso DNA também não foi formado aqui na Terra. Ele é cósmico e foi trazido para cá. Então tem irmãos nossos muito parecidos aí afora. Mas, via de regra, os seres que tem aí são muito diferentes. Então nós vamos ter que repensar o nosso modo de pensar, né? Mudar. Por quê? Bom, é sabido, já pelas revelações dos Estados Unidos, que eles divulgaram que tem 4 tipos de raças que eles estavam estudando. Divulgação oficial, tá? Não é conversa fiada. A raça humana, como a nossa, os reptilianos, os insetoides e os greys. Os greys são aqueles baixinhos, cinza, cabeçudo. A gente vê aí o ETzinho, aquele com olhos grandes, né? Os reptilianos, eles são como se fossem lagartos grandes, assim, né? Eles têm uma aparência de jacaré, alguns têm até rabo, escama. Os insetoides, tem alguns que têm aparência de louva-a-Deus, aquela cabeça, tipo uma cabeça de louva, mas são grandes, né? Mas tem mais um que é bem grande, parece um humano, só que eles têm os olhos grandes, que eu esqueci o nome. Não é os pleiadianos? Pleiadianos. Esses são bem humanos. Se tu andar com ele na rua, aí tu praticamente não percebe. Não sei se não tem algum aqui me escutando. Pode até ter, eu não sei, né? Tem, mas é o seguinte, eles divulgaram 4 raças, tá? Mas dizem, num livro russo, que já tem mais de 267 raças catalogadas, desses diversos mundos por aí afora. Então nós temos que nos preparar, porque vem por aí uma revolução enorme. Pelo menos aqueles que estão aqui já vão estar mais ou menos preparados, certo? E eu digo para vocês, isso parece ficção científica, mas a realidade vai ser mais forte que a própria ficção científica. Não tenho dúvida disso. Então, continuando aqui. E quanto à sua aparência, já falei, como é que eles seriam? Seriam muito diferentes, alguns altos, outros bem menores. Tem seres que têm lá 2, 3, 4 metros de altura. Tem outros que são pequenininhos, tem até menos de 1 metro. Tem uma nave que foi presa esses tempos aí, que pegaram. Cara, eles não conseguiam entrar dentro da nave porque as cadeirinhas eram desse tamanho assim. Simples assim. Então, alguns são humanoides, como nós, outros são reptilianos, tem outros que têm cara de peixe, que vivem no mundos aquáticos, outros têm cara de aves, que são os aviários azuis, os blue avians, E até formas que são totalmente diferentes. Tem umas que não se enquadram em categoria nenhuma, vêm de mundos bem diferentes. Cada um se adaptando ao seu mundo natal, mas também existem aqueles
absolutamente iguais a nós, pois vêm de mundos semelhantes à Terra. Então, como eu disse, pode até ter algum aqui, ninguém sabe, né? Ou se passarem pela rua, vocês não vão notar a diferença, isso vem de mundo muito parecido com a Terra. Existem no universo muitas fontes de energia que desconheceis, né? Então, por exemplo, o pessoal, mas esses mundos mais afastados, por exemplo, Plutão, lá longe do sistema solar, lá é muito frio, lá não vai ter gente morando lá, né? Frio para nós, porque nós não conhecemos, nós nunca fomos lá, a gente mandou nave, que fotografou, filmou, passou perto e tal. Mas a gente acha que tem muitos que têm fontes de calor diferentes, pode ser fontes de calor hidrotermal, vulcânica, eletricidade residual, enfim, tem coisas que nós não conhecemos e que para eles servem. Então, não podemos julgar eles conforme a nossa realidade, né? Tem muita coisa que a gente desconhece. Não esquecendo que Kardec, né, que segundo Kardec, o universo está, a grosso modo, tem 5 categorias de mundos, né? O Kardec falou, né, que tem mundos primitivos, provas e expiações, regenerador, felizes e puros ou perfeitos. Então a Terra, essa transição que vocês estão vendo, essa revolução que vai estourar daqui para frente cada vez mais, é a Terra saindo da segunda categoria e passando para a terceira categoria, ou seja, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina e o bem existe em menor proporção. E o mundo regenerador é o contrário, é um mundo onde o bem predomina e o mal ainda existe em menor proporção. Mas aí o progresso vai ser bem mais rápido, que não haverá tanto entrave por parte dos ditos maus, né? E para se tornar um mundo de quarta categoria, que é o mundo dos felizes, isso será bem mais rápido. Por exemplo, Capela, que é um mundo onde vieram muitos espíritos degradados para cá, evoluiu rapidamente de provas e expiações para o mundo regenerador e mais rápido ainda para hoje em dia Capela é um mundo feliz. Por quê? Porque quando não tem tanta maldade, o progresso flui muito mais rápido. Então, nós ficamos aqui milhares de anos na categoria de provas e expiações e milhões de anos na categoria de mundos primitivos. Mas agora, de mundo regenerado para mundo feliz, vai ser alguns poucos centenas de anos, né? O progresso onde não haverá tanto entrave, o mundo cada vez mais se depurando e se libertando de preconceitos e coisas, ele evolui com uma velocidade enorme. Por isso que eu digo para vocês, se preparem, tá? Porque a coisa daqui para frente não vai ser fácil. Não tenham medo, porque vem de Deus, o que vem de Deus é perfeito. Pode assustar alguns, mantenha seu coração puro e com boa vontade. É tudo que vocês podem fazer, tá? Ajudem a quem puder ajudar, sintonizem no bem, não pensem e nem tenham medo, que é o pior sentimento que vocês podem ter nesse momento. Acredite que tudo vem de Deus e é para o bem, não há o que temer. Eu digo para vocês, estou morrendo de vontade, como diz lá, e tenho pressa que caia em fogo. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que se acenda. É exatamente isso, né, que está acontecendo. Então não tenho medo, meus irmãos. A transformação pode ser dramática, mas é como uma reforma da casa. Vai ter muita sujeira na hora da reforma. Depois, daqui 1 mês ou 2, está tudo reformado e perfeito. Desculpe ter passado um pouquinho da hora, mas... Não passou. Não? Não. Muito obrigado, de uma forma, pela oportunidade. E meu objetivo é que vocês reflitam sobre isso, tá? Tudo isso que está acontecendo, para nós espíritas, é um júbilo. É um júbilo, porque tudo que nós falamos está acontecendo. Isso está 100% de acordo com a moral cristã e kardeciana. E nós não teremos muito o que nos preocupar. E como disse o Chico, o futuro das religiões, né? Espiritismo. Gratidão, muito obrigado. Obrigada.